Tem uma denúncia aqui do Tribuna Online, né? O site Tribuna Online, ainda em São Paulo, tá, Ítalo? Veja bem essa notícia aqui, hein? Médicos do SAMU de São Paulo terão que atestar mortes por coronavírus. Ah, eu vi isso aí. Isso é gravíssimo, tá? Os profissionais do SAMU foram avisados sobre a nova função em reuniões ocorridas nesta semana com a coordenação do serviço. Que absurdo. Durante a pandemia causada pelo coronavírus, os médicos... Aí agora eu vou pular lá pro final, tá, gente? Porque... Não, continua ali. Continua, rapidinho. Os médicos, tá? Aí fala que atua nas 10 ambulâncias, pula ali. Os médicos passarão a atestar mortes naturais indefinidas e causadas pelo Covid ocorridas fora dos hospitais. Os profissionais do SAMU foram avisados sobre a nova função em reuniões ocorridas nesta semana com a coordenação de serviço, mas ainda não há uma data para iniciarem o trabalho. A reportagem teve acesso ao conteúdo discutido nos encontros. Uma nova medida é baseada no decreto 64.880 do Governo de São Paulo e em resolução da Secretaria Estadual de Saúde, tá bom? Ambos publicados no dia 20. O decreto delega às Secretarias de Saúde e de Segurança Pública de São Paulo a adoção de medidas necessárias para as atividades de manejo de corpos e necrópsias no contexto da pandemia do Covid-19. Não constituam ameaça às equipes de saúde e à população, além de dar uma carta branca para a tomada de decisões por parte dos secretários. A resolução define apenas que os profissionais das unidades de saúde deverão emitir a declaração de óbito dos casos relacionados à Covid e o seu procedimento. Leiam toda a matéria depois lá. Nesse mesmo jornal, há uma fala que eu quero sublinhar aqui. Uma vez que o médico do SAMU não fará uma autópsia completa, se for obrigado a emitir o atestado, deverá colocar como causa da morte apenas o que é provável. Como é que é? Como é que é? Vocês entenderam isso? Para você afirmar peremptoriamente que fulano morreu de coronavírus ou Covid-19, vírus chinês, só com a autópsia de todos os órgãos, dura 30 dias. Você tem alguns exames que tem uma margem de erro de 36%. E aí, agora, você tem esta fala, né, aqui, onde mostra que é o seguinte. Como é que é? Como é que é? Então, se... Eu vou ler de novo aqui. Uma vez que o médico do SAMU não fará uma autópsia completa, se for obrigado a emitir o atestado, deverá colocar como causa da morte apenas o que é provável. Ou seja, o que significa isso, apenas o que é provável? É bem simples. Os falecimentos por infarto, derrame, aneurisma, etc., serão classificados como causa indeterminada ou Covid-19. Olha aí, coloca na tela, Anderson. Isso aí disse um médico do SAMU em anonimato ao jornal tribunaonline.com.br. O médico, ele denunciou, isso é uma denúncia gravíssima. Então, assim, ó, o cara vai ser obrigado a colocar ali, ó. Aconteceu isso aí, beleza. Isso é criminoso, tá? Eles vão colocar na cola do coronavírus. Isso é criminoso. Isso é criminoso. Governo de São Paulo. Secretaria de Saúde de São Paulo. Você está fabricando números. Se essa denúncia feita por médico anônimo ao Tribuna Online for verdadeira, né, nós estamos diante de um governo criminoso. Se é verdade, é crime grave isso, tá? Isso você está fabricando números com o único intuito de ganhar força política e derrubar o seu adversário político. Só isso que está acontecendo. Aqui, ó, tô recebendo aqui informação. Ítalo, aqui no Piauí, a Secretaria de Saúde está fazendo a mesma coisa. Piauí. Falecidos estão tendo como causa de morte o vírus chinês. Mais uma denúncia, né? É. E essa história do estado de São Paulo, eu recebi de nada menos do que 5 médicos hoje, que não se conhecem, vieram até mim. Assim, então tem esse negócio aqui. Além do Tribuna Online, então. Além do Tribuna Online. 5 médicos conhecidos meus. Alguns que nem são de São Paulo. Falam assim, olha, a gente está discutindo. Isso aqui está sendo discutido dentro de grupos de médicos. O pessoal fala assim, mas que história é essa? Como assim? Né? Os médicos não estão aceitando isso. Que é um ótimo sinal, na verdade, né? Bom dia, gente. Eu continuo aqui no posto atendendo e tenho acompanhado as notícias. Ontem eu acompanhei o pronunciamento do presidente falando sobre essa questão de a preocupação dele do país parar. E quem me conhece sabe que o meu interesse maior não tem nada a ver com política. Quem me conhece sabe disso.
Tenho 30 anos trabalhando, já fui convidado para ser prefeito algumas vezes, para entrar no mundo da política. Nunca tive interesse, porque é um mundo bem complexo e difícil. Não tenho interesse nisso, mas eu tenho honestidade para conversar com vocês no olho a olho e dizer, gente, cuidado com a mídia. A mídia não tem interesse na população. A mídia não costuma se preocupar com o pobre, gente. A mídia, pelo amor de Deus. Quando você vê um presidente do Senado, um presidente da Câmara e outros com determinados posicionamentos, a gente tem que ficar atento, porque eu não costumo ver no país políticos, eu não estou falando de Jaurequara, estou falando do Brasil, políticos preocupados com o pobre. O político, ele tem preocupação mais com a vida dele, os grandes políticos, os caras que estão lá em cima, estão mais preocupados com o dinheiro deles do que com a vida do pobre. É uma faca de dois gumes o que o Bolsonaro falou. Ele disse que ficar em casa, todo mundo travado, o país vai entrar em colapso. E ele tá certo. Ele tá certo porque, imagine, gente, quem tem dinheiro faz no supermercado, faz uma feira e compra 1.000, 2.000 reais de comida e armazena em casa, fica travado em casa. Se precisar vai para um hospital, tem UTI, tem tudo. Mas e as pessoas que são empregadas? As pessoas que dependem do salário, que o dinheiro já acabou? As pessoas que estão vulneráveis, as pessoas que já estão desesperadas. Quando essa comida acabar em casa, quando a comida do mercadinho ali acabar da esquina, que o cara é amigo dele, ele vai fazer o quê? Imagine, nós temos uma população de 200 milhões de habitantes. Imagine esse povo todo parado em casa, desempregado e sem ter o que comer. O que é que a gente vai esperar desse povo? O país tem o problema do corona? Sim. A gente tem que manter os cuidados de higiene, lavando a mão, botar a máscara, o que for. Os profissionais de saúde estão na linha de frente para defender a população e fazer o que tem que ser feito. Tudo bem. Estão se criando hospitais de campanha, locais, abrindo leite de UTI, o governo tentando melhorar a estrutura, mas a gente tem que entender que se travar o país, não vai chegar comida em lugar nenhum e a gente vai ter 200, pelo menos aí, 50 milhões de pessoas desempregadas, sem dinheiro e sem comida. E esse povo vai esperar quanto tempo por isso? 1 mês, 2 meses, 3 meses? É preciso tomar decisões para a gente destravar o país. Vão morrer pessoas? Vão. As pessoas do grupo de risco realmente vão estar mais expostas? E sim, verdade. Mas e quantas pessoas também vão morrer de fome? E quantas pessoas vão estar aí desempregadas? Vão fazer o quê? O que é que o pai de família vai fazer sem dinheiro para dar comida aos filhos? A mãe de família vai fazer o quê para dar comida aos filhos, para comer? Então a gente precisa também pensar esse lado. A gente precisa que o país volte aos poucos, mesmo sobre essa condição, o país volte a funcionar de certa forma. O país não pode parar, porque o país parar é interesse de grupos políticos podres, que nunca se preocuparam com a população. Sabe? É gente que está lá em cima e está com comida para comer 5 anos, 10 anos lá sem precisar fazer nada. O salário deles no final do mês vai entrar. Nenhum deputado suspendeu o salário agora, não. Nenhum governador, nenhum senador, ninguém suspendeu. Tá todo mundo numa boa. E tá esquecendo de você que tá em casa, já preocupado com a comida de hoje, às vezes. Com o irmão, meu irmão, que tá em casa preocupado com a comida de hoje, dele e dos filhos. Então não vá na onda da televisão, não vá na onda da mídia, não. Esse pessoal não tem interesse em você. Nunca teve. Não é agora, não. Nunca teve. Nunca. E agora Bolsonaro tá tendo. Ele tá se preocupando porque o país não pode parar, porque as pessoas pobres não vão aguentar. Sabe? Não vão aguentar, porque a fome tem cara de herege. Então, assim, vamos destravar um pouco com responsabilidade para poder o país não parar. Entendam, gente, não sejam vítimas desse pessoal, que esse pessoal não tem interesse em vocês. Interesse é verba de lá de cima para baixo. Cadê que eles liberaram o dinheiro do fundo eleitoral? Cadê que eles já cancelaram a eleição do ano que vem? Desse ano? Cadê que eles abriram mão do salário deles e mandaram cá para baixo com comida, com tudo para as pessoas? Isso eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em criar pânico para a população saquear tudo, para isso aqui virar um inferno. E aí eles derrubarem Bolsonaro, que é o único que teve peito para peitar o sistema, sabe? Para acabar com esse toma lá da cá da política. Política tem que ser coisa limpa. Esse negócio de comprar gente tem que acabar. Tem que acabar. E a gente precisa ver isso. Continua atendendo, continua à disposição de vocês. E vocês que me conhecem, acreditem no que eu tô falando. Por mais que pareça bobagem, acredite, eu tô falando a verdade, gente. Não entrem nesse jogo, pelo amor de Deus. Um beijo em vocês todos. Fiquem bem atentos. Quem quer o bem da gente, rapaz, tem cuidado com isso, pelo amor de Deus. Um beijo.